No vídeo de hoje, eu vou compartilhar 6 leis que vão mudar a sua vida se você aplicar, porque eu tô aplicando daqui e já colho resultados tremendos. Então, se você quer saber mais, vem comigo e assiste esse vídeo. Essas 6 leis poderosas da autorresponsabilidade fizeram com que eu entendesse que eu sou a protagonista da minha história e fizesse com que eu agisse em prol da construção da vida que eu desejo viver. E por isso eu decidi compartilhá-las aqui com você. Vê se faz sentido para você aí e como isso ressoa para ti. A autorresponsabilidade é a habilidade de reconhecer que só você pode fazer por você. Só você pode se salvar, só você pode agir, só você pode escolher, sentir, pensar, falar e agir em prol daquilo que você deseja viver. De posse disso, quando a gente entende que está nas minhas mãos isso, eu posso fazer escolhas conscientes e direcionadas e intencionais para aquilo que eu desejo viver. E diante disso, você para de terceirizar para as pessoas, para o governo, para a sociedade, para o pai, para a mãe, para o marido, para o cachorro, papagaio, periquito, a falta dos resultados que você não está tendo, a falta da alegria que você não alcança, a falta de amor que você busca no outro que você não encontra nem em você mesma. Então, entender esse pilar da autorresponsabilidade para mim foi fundamental na minha construção como mulher, na minha construção pós-divórcio, na minha construção agora do meu negócio, na minha construção do meu posicionamento e até mesmo do que eu desejo viver e alcançar em relação às minhas metas, aos meus objetivos para esse ano. Agora nós vamos direto para 6 leis que podem transformar a sua forma de pensar e agir e, consequentemente, mudar o caminho da sua história, assim como foi para mim. Vamos lá? A primeira lei: se você for criticar, cale-se. É isso mesmo, gente. Principalmente aqui no YouTube. Quantas críticas a gente recebe nos comentários? Quantos julgamentos a gente recebe nos comentários? E aí, eu quero te incentivar, até mesmo você entender que quando você tá julgando e criticando, você tá falando muito mais sobre você do que sobre o que o outro te apresentou, aquela situação que chegou aqui na sua vida. Se questione o que a sua crítica vai corroborar na vida dessa pessoa. Sabe? Uma coisa é você vir compartilhar a sua história, e eu recebo vários compartilhamentos de histórias aqui nos comentários dos meus vídeos e eu adoro receber isso, porque eu consigo ver a forma como a minha história chegou na vida dessa mulher. Então, quando ela traz esse compartilhar, eu sempre falo, eu te vejo e eu te agradeço por isso. Mas quando vem uma crítica no sentido de apontar apontar sobre as minhas decisões, eu vejo nitidamente o quanto que isso fala muito mais sobre ela. E aí, quando a gente decide se calar ao invés de criticar, eu tô sendo sábia na minha escolha, porque é sobre isso, sabe? É sobre as batalhas que eu quero enfrentar, é sobre, sabe o quê? Os sentimentos que eu quero sentir aqui dentro de mim. Então, pensa sobre isso. A segunda lei é: se você for reclamar das circunstâncias que estão se apresentando, dê uma sugestão, encontre uma outra opção. É isso mesmo. Reclamar não resolve nada na sua vida. Entenda de uma vez por todas que reclamação é você estar clamando aquilo mais vezes para sua vida. Então, ou seja, aquela situação não aconteceu da forma como você queria, aquela resposta não veio da forma como você queria, aquele resultado, a forma como a pessoa falou com você, não. Reclamar vai resolver? Não. Você vai continuar vibrando naquela energia. Então, diante da circunstância que se apresentou na sua vida, reclamar não é uma opção. Qual vai ser a sua opção? Vai ser ou encontrar uma nova opção ou simplesmente aceitar. Porque a aceitação também faz parte do nosso desenvolvimento. Então, ou seja, não reclama. Lida com a situação, aceita, acolhe. A gente precisa, em alguns momentos, trabalhar esse acolhimento. É muito importante. Porque tem coisas que somente a aceitação e o acolhimento. Porque aí a gente precisa digerir e seguir. E continua firme, caminhando em direção daquilo que você deseja viver. A terceira lei é: se você for buscar culpados, busque uma solução. Gente, para de uma vez por toda de querer encontrar culpados para a situação que você está vivendo hoje.
Você precisa entender como autorresponsável que é, como uma mulher adulta que você é, que tudo que você está vivendo hoje é fruto das suas escolhas do passado. E até mesmo se aquela pessoa fez determinada coisa por você e agiu daquela maneira, foi porque você permitiu. Eu precisei me colocar neste lugar e entender que tudo que aconteceu comigo foram fruto das minhas decisões e das minhas permissões. O quanto eu permito a pessoa agir daquela maneira comigo. E aí, cabe a mim mudar essa situação. E também entenda que procurar culpados cada vez mais vai te prender naquela situação que você viveu. Vai te trazer uma energia pesada de culpa, de raiva. É isso mesmo que você quer sentir no seu dia a dia? Quando você decide procurar uma solução para isso, você se projeta, você começa a abrir um espaço, um caminho que por mais que muitas vezes está nebuloso, você abre um caminho para poder caminhar. E aí você vai entronizando uma outra energia, ao invés de raiva, uma energia de solução, de alegria, do novo. Então, em vez de ficar culpando, busque uma solução para você fazer com que aquela situação se transforme. Se você não pode buscar uma solução para aquela situação, o caminho é a aceitação novamente. A aceitação, ela é um movimento que eu aprendi isso no Vipassana, tem vídeo aqui meu que eu já compartilhei isso. Quando você aceita, não significa que você concorda com a situação. Você simplesmente aceita e segue, sem peso. É sobre isso. A quarta lei é, se você for se fazer de vítima, faça-se de vencedora. Por favor. Eu entendo que como uma mulher autorresponsável que somos, estar num papel de vítima, você não vai conquistar nada. A vítima não prospera, a vítima não ganha dinheiro, a vítima não se ama, a vítima não é capaz de amar, a vítima ela se faz de coitada, a vítima sempre acontece com ela. Onde que a vítima ela se torna protagonista da sua história? Só das coisas ruins. E aí, você quer viver isso? Então, se for para se fazer de vítima, escolha fazer-se de vencedora da sua própria história. Olha para ela. Quais são os aprendizados que você tira? O que você evoluiu? O que aquela situação trouxe de convite para você olhar e crescer, evoluir, melhorar? Pensa nisso. Somente o dia que você decidir ser a protagonista da sua história, deixando o seu lado vítima, que você vai alcançar os resultados que você deseja. A lei número 5. Essa eu falo que é eu mais amo. Se for justificar seus erros, aprenda com eles. Para de querer ficar justificando. Para. Gente, nossa, isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu não tenho que justificar nada pra ninguém. Eu banco as minhas escolhas e, consequentemente, banco os meus erros. Por quê? Porque quando eu tomo uma decisão, consequentemente, eu vou ter uma consequência. Tanto ela pode ser positiva quanto negativa. E aí, o que eu faço? Eu aprendo com as minhas atitudes. Eu aprendo com os meus erros para que eu possa fazer diferente a minha história. E aí, quando você se coloca nesse papel de autorresponsável, você não fica justificando mais os seus erros. Você olha para eles, tá, fiz isso, tá errado. O que eu posso fazer diante disso para não repetir mais? Justificar é se apegar ao seu erro. Para com isso. Você não tem que ficar se justificando. Não se apegue ao seu erro. Olhe para ele. Encare ele de frente. Levanta o tapete das suas sujeirinhas que você vive insistindo em colocar lá para baixo. Encare elas e aprenda e evolua com seus erros. Eu tenho certeza que essa postura vai fazer você mudar de nível na sua vida. A sexta e última lei é: se você for julgar alguém, quem somos nós para julgarmos? Gata, deixa eu te falar. Para de julgar. Para. É feio demais a gente ficar julgando as atitudes das pessoas, a gente ficar julgando as escolhas das pessoas. Cada pessoa tem a sua história. Eu não sei o que levou aquela pessoa a agir daquela maneira. E por muitas vezes a gente vai lá e julga. Em situações bobas, até mesmo no trânsito, ou então na fila do mercado. Enfim, a gente não sabe. Cada pessoa tá passando pelo seu próprio desafio. Todos nós. Eu tenho os meus desafios. Você que tá me assistindo tem os seus desafios. As pessoas que comentam aqui nos meus vídeos têm seus desafios. E aí, de posse disso, quando uma pessoa tem uma atitude que não faz muito sentido pra mim, eu preciso até mesmo entender o que levou aquela pessoa a agir daquela maneira.
Quando eu coloco esse olhar mais empático e não julgador, as coisas ficam mais leves. É esse o caminho que eu quero construir para minha vida e que venho construindo e que venho desfrutando dele, no sentido de que é muito mais gostoso, é muito mais leve, é muito mais alegre eu estar num lugar empático e de não julgar. Não cabe a mim julgar. Quem sou eu para julgar, sabe? E quando a gente adota essa postura, um caminho leve se abre. O julgamento nos afasta. Quando a gente escolhe ter uma postura empática, a gente se aproxima. Concentre-se em ser melhor, em não ficar apontando os dedos para os erros, para as questões das pessoas. Lembra? Cada uma tem a sua mochila e tá passando por esse processo da vida, que eu falo que o processo da vida é um convite que Deus nos faz para evoluirmos. Tenha um olhar mais empático para cada pessoa que cruza o seu caminho, que eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa muito mais leve e muito mais autorresponsável. Essas leis, elas são simples e objetivas, mas a prática delas diária pode transformar a sua vida, assim como transformou a minha. E aí, isso nos diferencia das pessoas que são autorresponsáveis e protagonistas da vida para pessoas que decidem ser vítimas, reclamonas, enfim, e que não conquistam. Você consegue entender? Quem é que você quer ser nessa história? A vida acontece diante das situações que se apresentam, né? E você precisa trabalhar essa autorregulação, no sentido de que se você já tem o hábito de ficar julgando, você vai precisar se autorregular e falar assim, não, eu não preciso julgar. Deixa as coisas acontecer. Você consegue entender? Vai ser um exercício que você vai precisar fazer de auto-observação, para que você não repita mais esses erros. Mas eu te garanto que se você fizer isso, a forma como você lida com as coisas, a forma como as coisas se apresentam na sua vida, a forma como você reage e age diante da vida, se transforma. E assim, você se torna uma mulher muito mais leve, muito mais feliz, muito mais conectada. Eu espero, do fundo do meu coração, que esse vídeo tenha contribuído, tenha feito uma boa companhia para você. A vida muda quando a gente muda a nossa postura diante dela. Por isso que vem essa autorregulação. Você é a protagonista da sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.